Amém. A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome dele. Uma ótima noite, né? E quero trazer uma palavra, né, do Senhor, uma mensagem que está lá em 1 Samuel, capítulo 15, né? Mas antes de nós vir a mensagem, eu quero dizer a todos os meus irmãos que estão vendo esse vídeo, né, que vai aí no nosso canal, né, no YouTube, a Igreja Apostólica Emanuel, AP José Vieira, né? Deixa lá seu sininho, se inscreve, deixa seu joinha, né? E louvado seja o nome do Senhor Jesus na nossa vida. Amém? Então aqui 1 Samuel, né, do capítulo 15, eu quero resumir essa palavra, né, aonde no versículo 1 fala que Deus, ele deu uma ordem a Samuel para dizer a Saul, né, que Samuel nessa época ele era o sacerdote, o profeta de Deus, para dizer a Saul que ele exterminasse, né, todo o povo, né, dos amalequitas, né, todos, né. Deus não queria nada deles, que nenhum ficasse com vida, nem animal, nem vaca, nem mesmo a criança do peito, né? Nada, Deus não queria nada, porque este povo realmente era pecador diante de Deus, né? Então Deus deu essa ordem a Saul, né? Diante do profeta Samuel, e Saul saiu com o seu exército, né? Saul saiu com seu exército para destruir esse povo que era pecaminoso, pecador diante de Deus, e para Deus não servia nada, né, meus amados? Às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, Deus, ele é amor, como é que ele vai matar alguém? Preste atenção, que se você ler a palavra do Senhor, você vai ver que Deus, ele não é só amor, ele é justiça, ele é fogo consumidor, né? Deus mandou justamente Saul destruir uma raça, né, um povo, né, que realmente não obedecia os seus mandamentos, não obedecia a sua palavra, realmente fazia tudo ao contrário do que Deus nos deixou na Bíblia, né? Então Saul ajuntou o seu exército e saiu. Só que no meio dessa caminhada toda, né, dessa guerra, desse mandado de Deus, Saul, ele chegou sim a desobedecer a Deus, né? Tanto assim que nas pregações, né, da nossa igreja, o profeta, o apóstolo José, ele sempre vem a falar, né, e está na Bíblia, é correção da Bíblia, que a palavra obediência, ela é de Deus, está lá no céu, e desobediência está lá no inferno, né? Então, o rei Saul, né, profeta de Deus, o comandante do povo de Deus naquela época, recebeu o mandado de Deus por intermédio de Samuel. Só que no meio de tudo isso ele teve, né? Ele teve a misericórdia lá e ainda trouxe o rei Agag, né? Ainda deixou vivo o rei da tribo lá, do povo lá, que realmente era pecador diante de Deus. E ele simplesmente desobedeceu a palavra de Deus, a correção de que Deus passou para ser feito, e ele não fez. E ainda o povo, né, homens numerosos que estavam com ele, do exército de Saul, povo de Deus, ainda teve compaixão, né, desse rei, deixou ele vivo e ainda resgatou vacas, ovelhas, né, das melhores, para levar como sacrifício vivo a Deus. Só que, como Deus já tinha dado uma ordem, Deus não queria nada, nenhum vivo, nada. E ele simplesmente mudou a ordem de Deus, né? Então aqui eu estou resumindo o capítulo de que Deus ele deu uma ordem e que essa ordem tinha que ser por obediência. Então preste atenção, meu amado. Deus está falando aqui em 1 Samuel, né, que quando ele dá uma ordem para nós, para nossa vida, essa ordem ela tem que ser cumprida diante do dito e o mandado de Deus, não pela nossa vontade. Não da forma que nós queremos. Deus mandou fazer isso, mas eu vou. E na caminhada eu vou deixar alguma coisa. Deus não vai brigar. Deus não tá nem aí para isso. Não. É melhor que nós obedecemos a Deus, né? Conforme Ele nos deixou a ordenância, conforme Ele nos deixa na palavra dEle, né? E resumindo tudo isso, agora eu vou passar para o versículo 22 do capítulo 15, né? De 1 Samuel, aonde Samuel disse a Saul, né, o profeta, né, o sacerdote,
Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedecer à palavra do Senhor? E ele fez uma pergunta a Saul. Saul, porém, tem o Senhor Deus, né, prazer no holocausto, no sacrifício? Então, Saul, ele pensou, naquele momento, ele não pensou em obedecer a Deus, mas o que vinha no coração dele, nossa, eu matei o povo que Deus falou, mas ele não foi totalmente, né, ele totalmente não pegou a ordem de Deus, né, para exterminar tudo, acabar com tudo. E ele ainda pensou em pegar vacas, ovelhas, coisas que não agradavam a Deus para fazer um sacrifício para ele. Então o que é que Deus está falando para nós? É Deus, ele se agrada mais no sacrifício, no holocausto, ou mais no obedecer, né? Samuel fez essa pergunta a Saul. Com certeza está, evidentemente, de que Deus, ele quer mais que nós obedecemos a ele do que mais sacrificamos. Porque muitas das vezes nós sacrificamos o nosso eu, né? Sacrificamos as nossas vontades e às vezes sacrificamos um jejum a Deus, uma oração, um louvor, mas muitas das vezes em meio a um sacrifício você chega a desobedecer a Deus. E isso se torna um sacrifício de tolo. Um sacrifício em vão, que Deus não vai receber, que Deus não vai aceitar. É a mesma coisa de pessoas que vão para a igreja e falam assim, não, eu fui para a igreja hoje escutar a palavra, tá ok, mas continua lá no pecado. É sacrifício em vão, Deus não vai receber. Deus, ele quer por inteiro que nós obedecemos a ele. E que nós sim se sacrificamos a ele, mas que o nosso sacrifício por inteiro tenha obediência. Você hoje entrega seu coração a Deus, mas amanhã você desobedece. Você hoje vai na casa de Deus, escuta a palavra, mas amanhã você está xingando seu pai, sua mãe. Você está na bebedice, na droga, na prostituição, no adultério, na maldade, no pecado. Então isso é sacrifício que não agrada a Deus. Por quê? Porque não tem obediência dentro do sacrifício. E foi essa interrogação que Samuel fez a Saul. E neste momento Deus se arrependeu, aqui fala no capítulo 15, de ter colocado Saul como rei de Israel naquela época. Por quê? Porque Deus procurava um homem segundo o coração dele. Um homem que obedecesse às ordenanças e ao mando dele como ele queria, como ele quer, como Deus quer. Deus procura homens e mulheres segundo o coração dele, para servir a ele em espírito e em verdade, estar na presença dele, longe do pecado e favorecendo a vontade de Deus. Amém, meus amados? Essa é a palavra de Deus, né? Ao seu coração. Pensa bem, meu amado. Quando você está xingando, quando você está na prostituição, no pecado, no erro, na falha, quando você está odiando alguém, quando você está, seja em qualquer pecado, porque ninguém hoje é mais inocente, sabe o que é certo, o que é errado, você está desobedecendo a Deus. Você está desobedecendo a Deus. E quando Deus manda ferir, e quando Deus coloca a mão na pessoa, e quando Deus até mesmo permite, né, coisas acontecer na terra, pragas e vírus, né, como esse coronavírus, que é permissão de Deus, porque a palavra nos mostra que tudo é permissão de Deus. Quando Deus começa a colocar a mão no ser humano, o ser humano começa a se perguntar, ó Deus, por quê? Ó Deus, por que isso? Então para pensar, meu amado. Deus preferia mais que Saul obedecesse a ele do que os sacrifícios, do que ele ter separado a melhor vaca, o melhor boi, o melhor carneiro, daquela pessoa, daquele povo pecador que ele não queria nada. E ele pensou em sacrificar a Deus, e Deus queria somente que ele obedecesse. Se ele tivesse exterminado com tudo, matado tudo, ter feito tudo que Deus falou aqui em 1 Samuel capítulo 15, ele tinha sim dado graça aos olhos de Deus, né? Então, quando nós obedecemos a Deus, nós damos graça aos olhos de Deus. Amém? Fica na paz, Jesus te ama, obedece a Deus. Obedecer a Deus é você sair do pecado, fazer a vontade de Deus que está na Bíblia, você congregar numa igreja e você fazer plenamente a vontade de Deus. Amém? Jesus te ama e compartilha, né, os nossos vídeos, se inscreve no YouTube, Igreja Apostólica Emanuel AP José Vieira.
Jesus te ama e um forte abraço do Espírito Santo de Deus. Amém.